Oi, minha gente! Nós estamos aqui para o 8º episódio do podcast A Gente Fala. Eu, Josi Desidério, juntamente com a Adriana Nascimento, nós trazemos uma pessoa que nós admiramos muito, né, Adriana? Bastante. Nós estamos falando, minha gente, de professor Garrido. E eu quero aproveitar, já pedir ao senhor que o senhor já se apresente para os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Eu sei que é um episódio que muita gente vai aprender muitas coisas, viu? Obrigado, prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou especialista em neuropsicologia, psicoterapeuta de casal, família, individual, palestrante, celebrante de casamento, né? Sim. Até civil. E eu acho que eu me especializei muito em aula de vida, viu? Então acho que é isso que a gente vai conversar, porque eu digo que esses podcasts, Sim. eles são muito assim o divã coletivo. Sim. E a sala de aula coletiva, porque ele tem uma abrangência que ninguém imagina. E como dizia Aristóteles, filósofo da antiguidade, o porradão não é nem viver, é conviver. Exatamente. Então que bom que tem programas assim, coisas como vocês criam, para poder, é de uma utilidade pública extraordinária. Então, parabéns a vocês. E aí o senhor falou sobre a vida, né? Eu até conversando com a Adriana, o que é que a gente faz da nossa vida e única vida que nós temos, né? Como é que os seres humanos têm lidado com isso? Diante de tantos obstáculos, diante de tantos desafios, diante de tanta ansiedade. A Adriana estava agora há pouco falando sobre a questão da ansiedade, inclusive para as crianças. Nós vivemos uma geração ansiosa, né? Isso, perfeito. E se a gente for parar para pensar alguns anos atrás, a gente dá uma sensação que a gente vivia mais, que a gente aproveitava o momento. Verdade. Aquele momento de estar, né? Viver aqui, ó, vamos viver aqui. Hoje a gente está aqui, mas estamos pensando o que vamos fazer amanhã, o que tem depois, daqui a pouco, e esquecemos muitas vezes de viver o agora. O aqui e agora, né? O aqui e agora. E o que é que o senhor tem para poder falar sobre esse questionamento, né? O que é que nós estamos fazendo da nossa única vida que temos hoje? Isso que você falou, primeiro a questão de Adriana, eu quando chego no meu consultório, eu sempre tenho, os consultórios hoje são assim, metade está sofrendo de ansiedade e metade de arrependimento. Ainda tem essa questão do arrependimento. E né? tem aquele que fala assim, de manhã eu sou arrependimento, de tarde ansiedade. Por que ansiedade? Que Freud falava, sofremos de fantasia catastrófica de futuro. Então, isso é uma coisa que nos tira muito de estar no momento presente, que você fala. E arrependimento, águas passadas não movem moinho. Sim. Então, talvez seja um maior exercício hoje é você se manter no presente, com presentismo, vivendo as coisas e principalmente as coisas triviais. Que as coisas triviais hoje é o sentido da felicidade. A gente pensa que é os momentos extraordinários, a coisa que comprou um carro, e tudo isso tem prazo de validade para acabar. Então, se você tem uma vida com presença e você aprende a curtir, acordou, tomou um banho, né? Para aqueles que têm esse hábito. E curtir o banho. Eu tenho paciente que sai do banho, do boxe e fala assim, eu não lembro se eu passei shampoo ou não. Aí volta pro banho. Por que ele não lembra? Porque ele não estava ali. Sim. Ele está ali, mas não está ali, curtindo. Aí aquele café simples mesmo, pão com ovo, o cara saborear, curtir. Então me parece que essa é a grande sabedoria. É a gente viver de forma com presentismo. E a frase, são 5 frases filosóficas, que vale a pena a gente passear nelas, que eu tinha um grande amigo, Ságia, que era um doutor em filosofia, que ele falava essas 5 frases. Eu perguntava, Ságia, de onde vem essas frases? Ele dá filosofia dos estoicistas, que é uma linha maravilhosa. Sêneca, que diz que a vida não é curta, é mal aproveitada. Sócrates, faça boas perguntas. E a primeira é exatamente essa que você citou. O que é que eu estou fazendo com minha única vida? Sim. E aí ou a pega vida muita presente. gente. E é uma frase pergunta bastante poderosa. Porque talvez um dia seja muito tarde e a gente vai perguntar o que é que eu fiz com minha única vida. Eu gravei hoje no meu Instagram, Prof. Garrido, um Rios falando um pouco disso que eu vou falar agora.
Tem um ditado africano que diz assim, que a morte te pegue vivo. Que a morte te pegue vivo é uma coisa que, do ponto de vista literal, idiota. Sim. Toda morte vai pegar alguém vivo. Pela lógica. Pela lógica, não vai pegar alguém morto. Mas é vivo não fisiologicamente. Vivo com uma vida com sentido, com essência e não com aparência. Então, o que a morte te pegue vivo é a vida que nós temos. E é engraçado que a vida pede para você morrer algumas vezes. Sim. Isso é um grande aspecto da filosofia. A vida pede para você morrer algumas vezes e para renascer, que não é aquela morte definitiva. E as pessoas, muitas vezes, elas fogem disso. Não se permite, né? Elas fogem disso e isso é muito ruim, porque esse renascimento é sempre uma situação melhor. E se é para uma situação melhor, por que as pessoas fogem? Justamente pelo medo do novo, Mas será, professor? medo do desconhecido. E por quê? Para concluir o raciocínio, as pessoas estão muitas vezes numa zona de conforto e não querem mexer nisso. Mas aí eu vou te provocar. Bora, a função é essa. Porque aí Provocar você tá os trazendo, e eu filósofos. fui e agora fiz assim, viajei agora, inclusive, Bora, eu fiz uma viagem. vamos voltar. Eu fiz uma viagem agora essa semana para um congresso em Fortaleza, fui com 2 colegas de trabalho, Que lindo. muito mais jovens do que eu, Massa. né, em relação à idade. E aí eu me permiti a fazer coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. E aí eu me... Excelente. Só que no momento, o meu primeiro momento é de negação. E quando você traz assim, por que as pessoas fazem isso? Aí eu penso, será que não é a sociedade que a gente vive que acaba impondo isso pra gente também? Sabe? Que determinada idade não pode fazer isso. Sim, que na boa. posição que você tá, você não pode fazer isso. Sua provocação é maravilhosa. Porque naquele momento ali que ela entrou, eu lembro que a gente estava lá no aeroporto, eu tava esperando uma delas e ela fez assim, mandou um vídeo de TikTok. Eu não tenho nem TikTok. Aí ela fez, vão ensaiando, aproveita e já vão ensaiando que a gente vai gravar isso. Eu fiz, ficou louca. E aí quando ela chegou, ela fez, vamos ensaiar. Eu fiz, eu não vou fazer vídeo de TikTok aqui no meio do aeroporto, na frente de todo mundo. Gente, eu não tenho mais idade pra isso. Aí ela ainda brincou, fez, você não se governa. Eu falei, e na hora passou um monte de coisa na minha mente. Minha imagem, vou perder minha autoridade pra onde eu quero ir. Isso. Sabe? Eu lido com famílias. Como é que eu vou fazer uma dancinha de menina adolescente? Não vou fazer isso. Então, naquela hora, eu não me permiti. A gente voltou e ela foi. Você não se governa. Quando a gente chegar em Fortaleza, você vai fazer. Acabou que a gente gravou. E, assim, o quão foi bom pra mim, Sua sensação. na questão, assim, Romper, de né? romper isso. Eu me senti realmente uma menina de 15 anos. Naquele momento, eu não quis nem saber quantos anos eu tinha. E foi divertido, sabe? Parecendo que eu esqueci de tudo, foi divertido. A gente riu muito e a gente ficava rindo. E a gente postou nas redes sociais. E milhões de pessoas devem ter visto aquilo ali. Também. Né? E aí eu falei assim, gente, como a gente às vezes Né? deixa de fazer muitas coisas, não porque a gente não queira fazer. Porque aí naquele momento eu percebi que não era que eu não queria fazer. Você não estava se permitindo. Eu estava preocupada com os julgamentos do que o outro ia fazer de mim. Pronto. Olha, a sociedade, ela nunca está preocupada se a pessoa está feliz. Essa é que é a tragédia. Ela está preocupada se a pessoa está enquadrada em padrões sociais que ela cria. E que muitas vezes não fala com nossa alma. Nesse momento da dancinha, sua alma vibrou. Porque a gente pode ter uma relação muito de corpo sem alma na vida. Sim. Corpo e alma é isso, você está inteira, está presente. E na história que eu estava contando, né, da pessoa, a morte te pega vivo, quem não conhece aquele colega de trabalho que já morreu, está vivo, mas está morto. Sim. E que ele faz tudo no piloto automático, já não tem, os olhinhos já não brilham há muito tempo, e ele está ali, ele está morto. Aí surgiu até a expressão peso morto, ele é um peso morto. Ou aquela pessoa que está num casamento falido, não aceita fazer uma terapia de casal, não aceita fazer nada, mas fica. Sim. Por quê? Porque ela não se permite morrer para renascer, porque tem uma dor aí, uma dor para você. Sim. É uma versão contemporânea da caverna, né, que o Platão falava. Então, o que é que acontece? A pessoa não se permite tentar, porque ela está apegada naquela zona de conforto. Ah, mas eu trabalho, mas o meu tem aquele saláriozinho, aquela coisinha certa.
Ou então a pessoa diz assim, eu sofro no casamento, eu sou infeliz, mas ele também é, e a gente fica nessa competição, nesse contexto, e não se permite ter uma perspectiva nova de vida. E fica aquela vida absolutamente vazia, fútil. Sim. Quando a gente... Aí vem a pergunta, o que é que eu estou fazendo com minha única essa vida? Pergunta dói, não dói. ouça essa pergunta se você não estiver preparado para reflexão, né? pensar. Quando o senhor traz essa perspectiva de relacionamento, trabalho, área profissional, e aí você deixa muito claro a questão das pessoas que trabalham no automático a todo Isso, momento. perfeito. Eu só sei fazer Corpo isso, então sem só vou alma. fazer isso. E eu não, é o que eu sei fazer e pronto, e não se Isso. permite algo novo. Não se Isso. permite renovar e apostar em algo novo. Aí vem um relacionamento. Como? Até que ponto? Como essas pessoas podem começar a observar que precisa de uma terapia de casal? Como é que funciona essa terapia com base, claro, no seu conhecimento, né? Dos seus clientes, sem precisar, pacientes, sem precisar falar o nome, E claro. minha maior banca Como é é que funciona? casal, viu? Conte pra gente um pouquinho. Primeiro, fechar um pouquinho a questão do trabalho, que eu tenho me preocupado muito com isso. As pesquisas mostram que as pessoas, não a gente, não alguém que está ouvindo, mas de modo geral, via de regra, nunca se viu as pessoas trabalhadoras com tão pouca conexão com o trabalho. Por isso que o segundou é um fracasso e o sextou é um sucesso. Então as pessoas têm muito essa sensação de castigo, o tempo não passa, hoje dá 6 e não dá 5, de sofrimento, de que eu tô ali, mas não tô fazendo Pela necessidade, nada que tá me estimulando. Sim. Então eu fiz uma palestra na empresa, ficou até engraçado, que eu falei assim, ó, quando as pessoas chegam para trabalhar e bate o ponto, ela entra e a alma não entra. Porque a alma da gente, não no sentido religioso, não no sentido da metafísica, é o nosso lado da vibração, é o nosso lado da autenticidade. A alma não gosta de hipocrisia, não gosta de baixaria, ela gosta de verdade. Se ela não vê verdade ali, ela não participa. Então a pessoa fica ali no trabalho, de forma mecânica, no piloto automático. As almas ficam ali no ponto, batendo papo, tomando cafezinho. Quando a pessoa vai sair 5 horas, a alma volta. E quando é o contrário? Porque eu já ouvi relatos de pessoas, né, que têm o trabalho como algo, uma fonte de sobrevivência. Sim. Como o trabalho fosse um motivador o tempo todo e esquece de viver outras coisas da vida. Como, por exemplo, até o lazer, até o próprio relacionamento. Claro, exatamente. Eu vejo muito isso também. É o equilíbrio. E quando existe isso, assim, foca muito no É trabalho. o equilíbrio, porque uma coisa fica disfuncional. Então a gente tem que voltar depois para a área da vida, né? A vida pessoal, que nem sempre, não é só o trabalho. No trabalho, eu digo assim, quando você está... Porque a gente passa muito tempo no trabalho. Principalmente a galera CLT. Sim. Passa muito tempo no trabalho. E aí a gente acaba desperdiçando vida, que a gente nem sabe quanto tempo vai ter. Essa pergunta, o que é que eu estou fazendo com minha única vida, eu posso completar e só vou piorar a situação de quem ouve. Eu posso dizer assim... Complete. O que é que eu estou fazendo com minha única vida, que é rápida, que é um flash, sim, e que eu não sei quando é que vai acabar. Pode entende? acabar amanhã. Eu só pioro a situação, né? Pois é. Agora, essa questão que você traz também é importante, que entra na vida pessoal. Fazer coisas com gratificação. A sua pergunta do casamento. Os casamentos envelhecem. Então, a gente precisa ter cuidado, precisa estar renovando. Hoje se fala muito da mentoria de casais. Porque a terapia, assim, chegou lá já na crise, na UTI. Já quase, não tem mais quase jeito. morto. É quase um milagre, faça um milagre. Porque ele dá sinais e as pessoas... quando eu vejo, é muito interessante isso, porque eu faço casamento. Então eu pego... você celebra e depois você cuida. E lá, muitas vezes, no fim. Sim. E outro dia eu estava fazendo uma reflexão comigo mesmo, né? Contra o milagre no Dia do Santo. E o rapaz, a moça falando... Um casal com muito tempo de casado, já aquele desgaste natural, e ela falando e ele fazia assim. Você sentia que ele estava, que não aguentava nem ouvir mais aquela voz. E eu daqui pensando, dizendo assim, esse rapaz, quando ganhou essa moça, fez um carorô de promessa. Por quê? Porque é real isso, né? Então algo aconteceu, e aí tem a questão do cupim no casamento, que você não faz nenhuma interferência, e ele vai, aos pouquinhos, esfriando, morrendo, a gente vai se acostumando com menos.
E até que uma hora você vai tomar essa decisão. Aí o convite, ou morre para renascer, ou faz alguma intervenção, uma terapia, alguma coisa para melhorar, ou você se limita, que também é uma opção, uma triste opção, a viver aquilo ali pro resto da sua vida. E aí eu vou ser ousada mais um pouquinho. Vamos piorando a Vamos vida piorando. do povo. Hoje são 5 perguntas, a gente só fez uma, viu? Dentro desse contexto, você como profissional, quando você diz assim, eu participo e celebro a união de um casal. Isso. E que momento tão importante, tão emocionante, cada um trazendo ao seu aspecto, suas Não, características. isso, Então, há toda uma preparação da sua parte. Isso. E aí já vem um contexto do momento da UTI, da terapia. Como é que fica o seu emocional, essa construção, para você, Porque no como início, pessoa? né, aquele casal Não, apaixonado lá, cheio de E ele tem essa sonhos. noção e presencia, né? Porque aí a técnica, né? O que a Sim. técnica diz? 3 coisas acabam o casamento. A falta do sentimento, que é a mais grave, é câncer no pâncreas. É o mais difícil de resgatar. Quando não sente mais nada. Não sente mais nada, já passou, olha, às vezes não tem nenhum problema ali, mas olha, a gente virou irmão, a gente não tem mais nada, enfim, sei lá, o casamento já foi. Ou então o comportamento desgastado, que aí o cupinha, aquela coisa que você cansa, né? Cansa de falar. E o terceiro, um evento, que pode ter uma traição, uma agressão, qualquer coisa assim bombástica que aconteceu e que agora a gente vai tentar, porque ainda existe um sentimento, ver se é possível não resgatar aquela situação, entende? Agora, uma coisa importante que a gente tem que dizer em terapia de casal é que se um não quer, nada feito. Sabe o que eu penso também agora, você falando aí? E aí eu vou trazer até pra minha vida assim também, porque eu já tô aqui 23 anos de casada. Pronto, botar a pele no jogo, né? Botar a pele no jogo. Pele no jogo. Não, mas assim, tive Sim, todos game. os altos e baixos. A gente Isso. tem todos os nossos altos e baixos. Não, a gente claro. precisa ter a sabedoria para entender. Mas assim, a gente vê muitos casais jovens, né? Que falam assim, minha alma gêmea. Eu preciso casar com uma pessoa. E a gente vê muito isso também, coach. Busca uma pessoa que tenha mesmo parecido com você. Só que aí eu parei para analisar até minha própria vida, assim. Poxa, durante esses 25 anos... eu sou, cada ano, uma pessoa diferente. Então, quem casou comigo lá no início se lascou. Assim, Desse porque contexto. Fernão se Cabelo ele vai e volta, esperava né? aquela mulher lá de 25 anos atrás, eu tô em movimento o tempo todo, A já cada sou tempo outra. a E gente agora aí, verdade. vamos largar ela, porque cada ela não é tempo, mais a... Sabe, porque assim, a Vai gente... mudando também, né? Porque o ser humano, ele é um... É Nós, necessário, nós né, estamos fazer em essas movimento mudanças. o tempo todo. Isso aí a própria, né, a psicologia humanista vai trazer isso. Nós estamos em movimento o tempo todo. Se a gente está em movimento o tempo todo, a gente está mudando o tempo todo, a gente é que nem camaleão. Cada idade que vai, você vai mudando. São gostos. Sei, eu não tenho os mesmos gostos que eu tinha 20 anos atrás. Sim. Eu não me visto mais como me vestia Novos 20 anos projetos, atrás. né? Eu estudei muitas coisas depois de 20 anos atrás. Então, eu não sou a mesma mãe do meu filho de 25 anos e meu filho de 13 anos. Porque eu criei com Mudou perspectiva toda- diferente. Mas Até aí... a forma de educar, né, Dri? A gente olha muitas vezes que a mulher, aí eu já vou defender agora o lado da mulher. A mulher parece que ela é mais rápida, não sei, aí você vai dar sua percepção como um terapeuta de casal também. Tem um pensamento muito mais rápido, inclusive de acomodar mudanças. O homem, eu acho ele mais E rígido. se prepara mais, né? Via de regra. E aí eu queria ver se quanto isso gênero, realmente é via de regra, a né? mulher se O homem é prepara mais mais. rígido em alguns É. aspectos. Se Odri, acomoda mais. talvez também, professor Garrido, será que é pelo contexto de nós mulheres sermos sempre questionadas ou culpadas do que devemos fazer, como vamos fazer, se isso Uma pode, se cobrança isso não maior, pode. né? E talvez por essas adaptações a gente consegue, como é que eu posso dizer, abraçar as ideias com maior facilidade, sem a tímida forma de ser julgado que muitos homens ainda têm. Acho que os homens são menos julgados do que as mulheres. Então, as mulheres, por ter essa compreensão muito no dia a dia, na prática, a gente também se adapta. Até Eu vou ser julgada, mas atavicamente, depois eu né? dá certo. Traz Eu vou isso pra cima. de forma O que é que você tática. acha sobre isso? Eu acho assim, aí eu vou trazer sua pergunta com uma coisa que eu acho que vale Uhum. a pena dizer. 3 coisas fazem um bom casamento. Bora aprender, vamos Bora aprendendo. vamos Eu aprendendo. tenho 14. Primeiro, o sentimento. O sentimento, agora essa percepção Sim. que o sentimento não é saco de pancada. Sim. E isso que você falou é real, o sentimento muda. As vontades mudam, os amores mudam. Não é estático. Só é estático em Hollywood, quando diz The End, que ficou sempre igual. Se aquele filme voltasse 3 anos depois com A aquelas mesma pessoas, coisa. poderia Não estar em muda, né? risco. Então, o sentimento, que a gente tem que ter o maior cuidado, porque é muito sutil, uma plantinha que a gente tem que cuidar com muita delicadeza.
O segundo, inteligência emocional. Que eu crio essa expressão, inteligência conjugal, que vem da inteligência emocional, que é um pouco que Josi falou e que você falou. A mulher, ela desenvolve mais a inteligência emocional, porque ela aprendeu a lidar, ela teve mais necessidade de desenvolver isso. Sem falar de que hoje as mulheres participam da maioria dos cursos na área de desenvolvimento. Eu sou professor de pós-graduação e vejo isso. Tem turmas que eu faço de 40 pessoas, tem 1, 2 homens, a maioria mulheres. Sim. A grande maioria dos cursos de desenvolvimento humano são mulheres. Então, inteligência conjugal, sentimento. E o terceiro, disposição. Aí é a história. Os opostos não se atraem, os dispostos é que se atraem. Disposto aqui a lutar. Porque essa ideia romanceada de que as coisas vêm por sorte fez muito mal. As coisas não são assim, você sabe disso. Porque tem uma renúncia no meio disso aí. Tem muitas renúncias. É uma questão de que você vai lutar, vai trabalhar. Um bom casamento dá trabalho. E a gente precisa estar disposto a investir. Estar disposto a plantar coisas para colher depois. Por isso que a maturidade emocional ela é muito importante. É o que vai sustentar, não é a paixão que vai sustentar, porque a paixão vai passar. Sim. Mas a maturidade, a responsabilidade, essas coisas adultas é que vão fazer com que aquele casamento continue apesar das crises. E o entendimento, isso é Dona Flor. Dona Flor é minha mãe, tem 103 anos. Uma figura. 103 anos, lúcida, dançando, brincando, tomando rosca, cerveja. O Instagram dela é estourado, né? Flor 103 Garrido. E realmente, ela sai. E ele acompanha, viu? Ele acompanha, a maioria das vezes. E Dona Flor tem uma frase que ela diz assim, não há bom sem defeito. Isso é de uma sabedoria extraordinária. Não há bom sem defeito. Porque bom sem defeito são os santos que não estão a fim de casar com ninguém. Então ele tem que se virar com os essa humanos. Frase. E os humanos erram. Qual é o nome do seu marido? Marlon. Já achou uns defeitinhos nele? Tem vários, eu também. Eu também tenho os meus, e eu sei. Que a lista? Que é os meus também. Eu, né? Então, Pois. essa sabedoria, essa inteligência, isso é que vai fazer com que as coisas continuem a dar certo. E aquelas 5 linguagens do amor, né? Do Chapman, que é sempre bom lembrar, que reforçam tanto o relacionamento, que é o ato de serviço, bilhetinho, mimo e presente não caro. Então o romantismo não pode cair de moda. Carinho não sexual, que é o toque. Tem casais que passam a não se tocar, passam a não conversar. Dedicação de qualidade de tempo, que hoje é um problema seríssimo, com filhos e cônjuges, porque a pessoa está ali, mas não está. Sim. Aí o paciente fala assim, eu vou visitar minha mãe velha, meu pai velho. Eu digo, vai sem celular, porque senão você vai se enganar, porque aquele é muito sedutor, você vai ficar no celular o tempo todo e sai de lá com a consciência aplacada que visitou e não visitou banana nenhuma. Para eles Só não. seu né? corpo estava ali. E elogio e reforço positivo, que é uma coisa muito importante no relacionamento. Quem não gosta de mulher, então, hein? Então, Mulher adora elogios. Então, homens, capricha. elogiem suas mulheres sempre. Digam que estão Então, lindas, mesmo não estando. São 5 perguntas, viu? Você gostou da primeira, pode fazer as outras? Eu gostei de todas. De Aí, todas. dentro desse contexto, nós falamos sobre a questão do trabalho, do local de trabalho, Isso. profissional. Falamos sobre casamento, né? Do que deve, do que não deve. Deu para dar uma pincelada rapidinho. Deu pra dar uma E aí mentoria. deu. Vamos aproveitar. E aí eu quero falar também sobre a questão do amor próprio. Tem muitas pessoas que entendem que o amar, né, é o estar ali só para os outros. E aí, quais são as consequências deste comportamento? Que não somente para relacionamento, mas Pra como tudo. mãe para filho, né? Perfeito, De avó perfeito. para neto. E Todas aí as vai. relações, Todas né? as relações. Na realidade, são 4 amores. E no casamento, a gente tem que pensar sempre nesses 4 amores. E começa com alto amor. O bem me quero, né? O alto amor é quando a gente se prioriza, quando a gente se coloca no início da fila. E, de novo, vem uma sociedade para dizer que é egoísmo, para dizer que não faça. A mulher é muito cobrada. A mulher tem que ser santa, né? Não pode, Pode não nada. pode nem ser mulher, tem que ser santa.
Então o alto amor, ele nos qualifica a viver de forma muito intensa. E depois o amor pelo outro. Qual é o circuito divino? Eu me amo e eu te amo. Perfeito. Quem é esse eu te amo? É o marido, é a mulher, é até o filho, é a mãe, é a sogra, é o chefe, quem você quiser botar. Mas bote nessa ordem. Toda vez que a pessoa inverte essa ordem, o que é inverter essa ordem? Eu te amo, em primeiro lugar, e eu me amo, em segundo lugar, vai ter encrenca. Vai abrir possibilidade de relacionamento abusivo, 1000 coisas vão advir daí. Sempre o outro vem primeiro, né? Eu me amo e eu te amo. No centro do meu mundo, eu. No início da fila, eu. Aí qual é o outro amor? Então, o alto amor, o amor pelo outro, o amor pela relação, uma coisa importantíssima hoje. Que às vezes você gosta da pessoa, mas a relação é chata, é tóxica. Então, existe um amor pela relação. A qualidade conjugal é boa. E o outro amor pelas famílias, que também é importantíssimo. A gente casa, a gente tem que entender. Aí o amor ágape. O que é o amor ágape? É quando eu fico feliz vendo o outro feliz. Eu nem gosto desse parente dela, mas ela gosta tanto, eu já tô gostando. Eu já tô gostando. Eu nem queria ir nesse churrasco, mas ele quer ir, eu já tô gostando. Então, dentro dos 3 amores, né, que os gregos definiram, que é o eros, que é o amor mais sexual, o filia, que é o amor da afinidade, case com quem você gosta de conversar, é um princípio grego, né? Case com quem você gosta de conversar, porque é isso que vai ficar para todo sempre. E o mais bonito, que é o amor generoso, é o amor ágape. É quando eu sou feliz vendo o outro feliz. Dosando esses 3, a coisa vai bem. Comecem a anotar, viu, minha gente? Porque tem muita você só tem, boa aí, você só tem essa única vida. Você assistia para poder ficar, ó. Não adianta Anotando. depois, Anotando. eu quero uma segunda chance que não tem, já passou. Não tem. E eu acho que falta justamente essa reflexão, né? Tem muitas pessoas que eu podia ter feito, era para eu fazer. E aí já O passou. arrependimento. O arrependimento. E esse arrependimento... Na realidade, você está forçando essa frase, eu concordo que ela é muito importante, até pelo seguinte. O que é que eu estou fazendo com minha única vida? Por quê? Porque nós somos um sistema de ilusão. Einstein, quando disse isso, desnudou o ser humano, né? Então a gente adora iludir o outro. E tem uma verdade que todos nós temos o conhecimento intelectual, mas temos uma dificuldade enorme de introjetar. Porque dói bastante. A prática. E precisa ser muito maduro para entender que é a finitude da vida. A nossa finitude da vida. A finitude da vida dos nossos amores. Mãe, pai. Por quê? Porque somos companhias transitórias de todos nós. Sim. Então, muitas vezes a gente pensa que mãe é para sempre. Aí a moça entrou no meu consultório. Doutor, eu sou muito rica. Mas eu não estou dizendo isso para me gabar. Eu estou dizendo que eu daria todo o meu dinheiro para passar uma tarde com meu pai, minha mãe, e eu tive tantas e não aproveitei. Eles morreram, eles não estão mais aqui. Então a gente precisa entender isso. Tem um exercício de casal, viu, meninas? Eu ia perguntar como é que vai lidar com essa questão, né? A gente sabe... Pode falar que depois olha, eu um vou... exercício de casal que o marido tá ali dormindo, bonitinho, você fala assim, ele vai morrer. Imagina que coisa mórbida. Mas isso aí não é para você deprimir. Como Esse é assim? que é o segredo. É para pensar assim, ele pode pra morrer, aproveitar. então eu vou lá e vou aproveitar esse momento. Porque na nossa visão de que a vida é para sempre, conhecimento intelectual, a vida é finita. O que é que a gente quer entender? A gente não quer entender isso. A gente quer entender o quê? A vida é para sempre. É o que a gente trouxe, Dá então, lá no tempo. início. Dá Vamos tempo. viver o presente, Isso. o aqui e agora. Aí você fica assim, ano que vem eu faço. Amanhã eu vou Mas não dá viajar. tempo. Amanhã a gente vai passar o Amanhã final de eu cuido semana disso. junto. Faz agora. Então é agora. A conversa é agora. Entende? É aproveitar porque não temos garantia de nada. Sim. E essa relação traz uma responsabilidade até com nossa vida também. Sim. Que é a pergunta. Eu não posso brincar porque pode ser que ela acabe. E não vai dar tempo. Aí às vezes a pessoa chega no consultório, né? Conta o milagre, não diz o santo. Aí a moça chegou lá, não, eu estou num emprego que não me satisfaz. E eu estou naquela situação de morta,
né? Já morri, não sei, no emprego, os olhinhos não brilham. Estou num casamento meia boca, mas daqui a 5 anos eu vou me aposentar, vou pegar uma grana, tudo vai dar certo. E se eu não chegar aos 5 anos? A vida tem as rasteiras. Verdade. Então eu digo, olha, vamos tentar pelo menos um pouquinho de felicidade aí, porque se alguma coisa sair errada nesse plano, eu aproveitei. Ou pelo menos tentou. Tentou. Então essa responsabilidade que a gente tem que assumir com nossa vida, para ter uma vida de essência e não de aparência. Porque a sociedade ela é do espetáculo. Sim. A sociedade faz um jogo, me dê o supérfluo que eu esqueço o essencial. E a gente fica se iludindo com E a coisas gente fica supérfluas. correndo atrás de coisas materiais. Aí vou trabalhar porque eu preciso ter dinheiro para isso. E vai atropelando o dia Esquece e vai uma coisa esquecendo de viver os linda, o que é uma momentos. coisa linda? Presentes imateriais, as pessoas deixaram de dar. Entende? Posso contar um casinho bem rápido? Pode. Uma paciente chegou lá e ela chorou. Dos 50 minutos da consulta, ela chorou 30. E aí eu deixei o momento dela e depois perguntei o que é que estava vendo. Aí, resumindo bem, ela disse, olha, eu ia dar meu pai aposentado, é humilde, e ele mora numa casinha viúvo, e eu ia dar uma TV. Essas TVs porradão de sei quantas polegadas, no Natal. Isso foi Natal de 2023. Depois vocês vão entender porque que eu estou falando um ano. E aí eu falhei. Ela estava se sentindo fracassada, essa vida louca, né? Tudo caro, cartão estourado, dívida. E ela disse, eu não vou conseguir dar. E eu digo assim, por que você não pensa em dar um presente imaterial? Porque a sociedade do consumo, ela tirou essa possibilidade até com as crianças. Eu falo, o melhor presente de filho é pai e mãe. Como ele não Criar tem, memórias, ele pede né? presente caro. Que vai criar memórias para a vida toda. Memórias. Meia hora com um filho sem celular é uma maravilha. E aí ela falou assim, aí foi ideia dela, ela disse, eu já sei, eu tenho um dia no serviço, tem gente que chama trabalho e serviço, né? É. Eu tenho um dia no serviço, vou pedir a meu chefe, eu vou passar o dia com meu pai. É um presente material, eu digo, é um baita presente imaterial, um presentaço. Aí ela, e depois me conta, aí ela voltou. Foi tomar café na padaria, lá na Caixa d'Água, onde o pai mora. Tomou uma padaria que é uma delícia, aquele pão com ovo com café. Foi andar na orla. Depois foi no shopping, almoçar no Quilo, restaurante Aquilo. Foi no cinema, disse que o pai parecia o pinto no lixo, com aquele negócio de pipoca. Tinha 40 anos que o pai não entrava no cinema. Imagine. Quando acabou tudo isso, que ela voltou, ela disse, meu pai, eu falhei na missão e não vou dar a TV. E aí, conversando com o meu terapeuta, ele me deu essa ideia, um presente imaterial, que foi esse dia. Sabe por que ele falou? Que bom que você não teve dinheiro, que eu estava sonhando com um dia desse. Foi este momento. Aí é porque eu falei 23. No Natal de 2024, agora, ela deu a TV. A TV. Então, a questão, gente, não é esse papo careta, não é a TV o problema. Não. O problema não é a TV, o problema é que as pessoas não estão entendendo que o melhor presente é a nossa presença. Sim. Verdade. A nossa presença é o presente. Sim. Seja num casamento, seja como mãe, vocês, né? O pai, no meu caso. Aí o cara... isso vai resumir tudo, viu, gente? O Ricaço lá trabalhando 20 horas, nada contra. Disse a mulher. Nada contra. Disse a mulher. Não, porque não é o dinheiro, né? Sim. Aí é Gandhi. Essa pessoa é tão pobre que só tem dinheiro. Ele viu um milionário e disse isso. Essa pessoa é tão pobre que só tem dinheiro. Então o cara chegou, tirou o talão de cheque, Citibank, o cartão American Express Platinum, trabalhando 20 horas por dia, extremamente ausente. E no Natal ele disse à mulher, pede o que você quiser. Tá valendo, qualquer coisa, eu vou lhe compensar. Tô rico, tô poderoso. E ela disse, qualquer coisa, qualquer coisa. Ele pensou o quê? Um carro, uma joia. Sim. E ela disse, meu marido, eu quero um marido. Entende, gente? É forte. Então, meu marido, eu quero um marido, é meu pai, eu quero um pai. Minha mãe, eu quero uma mãe. É por aí. Meu filho adora comer. Aí eu sempre, quando eu quero estar com ele, porque adolescente não quer mais sair com mãe, né? Isso. Tem aquela fase de adolescente, vamos ali no shopping. Não quer, tipo assim. Isso. Aí eu já sei, vamos pro restaurante comer, aí ele vai correndo. Já sabe que... Aí eu me leio tudo aqui. McDonald's no shopping. Não é nem o McDonald's, ele gosta de comida. Vamos pro restaurante comer. Ah, olha que danado. Bora comer. Aí ontem eu ia comer com ele, aí o trabalho me ligou, precisei, não deu tempo, ele fez. Fiquei com água na boca, fez amanhã a gente vai.
Mas Ótimo. tem que ter, é importante ter esses momentos. Esse E eu acho momento. que os filhos Gerar a das memória, como crianças, você né? falou, E principalmente os filhos que ainda são dependentes dos pais. Isso. Bem como os pais e as mães que são dependentes dos filhos, né? Que convivem, têm essa relação, às vezes pela obrigatoriedade, porque, ai, é minha mãe, eu vou fazer o quê? E aí entra nesse contexto, prioriza suas coisas, seus afazeres, seus egos, suas vontades. E aí vai ficando sempre o outro para depois. E eu trago essa perspectiva porque o senhor esclareceu de uma forma muito didática, para a gente compreender realmente, na prática, a importância de ter um equilíbrio. Do eu me amo e eu te amo, do trabalho e casa, né? Da questão do relacionamento. Os tempos, né, que você tem que distribuir e não se iludir. O paciente diz assim, eu ia ver meu pai meus pais moram em Berimbau, tô brincando, mexendo com você. Meus pais moram em Berimbau e eu tô querendo ir. É uma história real, inclusive. No São João apareceu um barato. Eu digo, um barato é uma festa, vai ter Ivete em Prado Forte, não sei o quê. E aí, um parangolé, não sei o quê. E eu vou deixar para ir no Natal. Eu digo, então você ir em junho, ver seus pais velhos que estão lá em Berimbau, na brincadeira. E você... Aí eu perguntei assim, ele deu pra ruim, ele disse assim, você é uma pessoa de muita fé, né? Ele, pô, tá agorando? Eu digo, não, menino, não tô agorando não, mas quem tá vivo tá morto. Então essa responsabilidade as pessoas têm que ter, porque a gente se auto-engana. Então não façam isso, pode não dar tempo, gente. Serviu pra mim essa pedrada aí. Você viu? Pronto. Serviu. É questão de prioridade. É prioridade. É importante, vai na frente. Sim. Então a gente tem muitos mecanismos de auto-engano. A gente precisa dormir, a gente precisa aplacar nossa consciência. Mas a gente tem que viver com esses dados que são reais e que são possíveis de acontecer. Por isso que existe essa maturidade, existe essa necessidade, porque os ouros de tolo são muitos. O canto da sereia são muitos. E viver não é fácil, não. E o Pergunte ao coração, né? Como diz a música. E o quanto que é importante haver esse momento de conversa aqui no podcast, haver esse momento de diálogo, pessoas que têm a condição de estar ali fazendo suas terapias para poder o olhar do outro dentro do seu contexto traz esses alertas, né? Porque a lei do engano no dia a dia, muitas vezes, eu vou no automático. Não, um dia passa, um dia vai resolver, na hora certa chega. E aí vem todos esses contextos. Eu acho que o que precisa realmente, né, das pessoas dentro do meu olhar diante de toda essa conversa é entender os alertas que são dados em todo esse processo, né? Até porque é necessário a gente se autoajudar primeiro, para que o outro possa fazer também a sua contribuição, a sua parte. Sim. E tem muitas pessoas que, de alguma forma, vivem tanto no automático que deixa de observar algumas questões que estão fora do lugar. Deixa de procurar também ajuda do outro, porque acredita que o outro não vai compreender, porque tem tantas outras questões mais importantes que, às vezes, não é nem tão importante, porque quando você vai olhar de forma técnica, dentro de um contexto ao seu favor, a questão da filosofia, de todo esse trabalho que o senhor vem realizando com diversas pessoas e mudando vidas diante das terapias, o quanto que é importante você se cuidar em uma terapia, o quanto que é importante você procurar ajuda Se e olhar, compreender, né? se olhar. Cuidar e pensar também, que a gente cria muita expectativa também no outro. É. Né? Eu acho que nós, seres humanos, criamos muita expectativa no Isso, outro. No que o outro vai fazer, no que o outro vai dar. Pra mudar. Aí quando vem relacionamento de casamento, eu vejo muitos casais também falando que o outro nunca muda. Mas o que eu faço para mudar? Eu quero que você mude, mas eu procurei saber Tem onde estão meus defeitos também, onde eu posso mudar. De um livro maravilhoso chamado Conspiração Aquariana, e a Marilyn Fax, ela tem uma frase lá no meio do livro que ela diz assim: ninguém pode convencer o outro a mudar. Cada um vive uma porta de mudança que só abre pelo lado de dentro. Sim. Então a gente precisa até respeitar isso. E a história do que tirar, porque tem uma frase que eu gosto muito, uma frase estoicista, que diz assim: ser feliz é fácil. Isso é irritante, né? Porque ser feliz a gente acha que não é fácil. E o cara diz que é fácil, me prove. Aí eles complementam assim? a frase. O difícil é deixar de ser infeliz. Que é uma outra frase estoicista, assim: por que eu não consigo me desapegar do que me faz sofrer?
Que às vezes a gente ganha migalhas de comiseração e a gente vira o quê? Mendigos emocionais. Perfeito. No vitimismo. Então, na hora que eu penso assim que ser feliz é fácil, difícil é deixar de ser infeliz, que é aquela minha 3 coisas que eu digo no consultório. Uma é aquilo que não tem jeito. Se não tem jeito, não tem jeito. Aí o cara é baixinho. Aí eu não queria ser baixinho. Eu digo, lascou. Vai mudar como? Se você fosse gordinho, a gente chamava a nutricionista da clínica, que é maravilhosa, nós 3 íamos lutar. Mas baixinho, vamos pensar coisas para ser feliz sendo baixinho. Aí a moça, eu tenho 60, queria ter 40, lascou. Não tem Não tem como mudar. voltar. Se não tem jeito, não tem jeito. Segundo, o que não depende de você, é o ponto que você trouxe. Sim. Não depende de você, depende do outro, não dá. tem jeito. A gente mudar, fazer um trabalho sério de psicoterapia, é um trabalho hercúleo. Agora avalie mudar o outro. Não dá. Então a moça falou, meu problema é meu marido. Ele bebe, ele tem mulher na rua, ele isso e aquilo, agressivo, mil coisas, né? Como eu posso ser feliz com esse marido do jeito que eu tenho? Me diga. Eu digo, não tem. O que é que eu faço? Eu digo, faz um caruru de promessa. Porque aqui eu não consigo Não enxergar. consigo. Ele nem veio, não, ele não vem. Ele disse que tá tudo certo, então lá não lascou. Como é que ela vai Não tem fazer sozinha jeito. essa mudança? Então a gente ter esse conhecimento que a gente só dá conta da gente. Sim. E o compromisso é com a gente. Essas desculpinhas que a gente usa. Voltando à frase, né? Começamos com essa maldita e bendita frase. Isso. O que é que eu estou fazendo? Aí vem essa pergunta. Vamos dizer que você está para morrer, vem lá essa pergunta. O que é que você fez com sua única vida? Aí já não dei mais tempo, já não é o que eu estou fazendo. O gerúndio já foi. É o que você fez, né? E o que que você... E aí você vem com desculpinha de que foi um, foi outro. Não foi fez por causa de Rodou. fulano, salário, fulano não foi o deixei. governo, foi a prefeitura. Não vai colar, gente. Não vai dar certo. A conta é só Busquem daquela outras fundo. alternativas. Você deixou. Aí a outra frase. O que é que eu estou deixando que as pessoas façam com minha única vida? Entende que elas Sim. elas conversam futuro, entre si? presente, Sim. passado. O que é que eu estou deixando que as pessoas façam? Por omissão ou por medo, Uhum. falta de coragem? O que é que eu estou deixando que as pessoas façam com a minha única vida? Por que não consigo me desapegar do que me faz sofrer? E aí eu fiz da minha vida, ela foi muito pequena do que ela poderia ser. Perfeito. Eita, que a gente fechou com chave de ouro, né? Eu respirei aqui várias vezes fundo, porque quando a gente começa a compreender, né, diante das práticas que o senhor traz, a gente começa a se enxergar, a se perguntar. E eu acho que o intuito do podcast A Gente Fala, e desse episódio, é justamente trazer esse momento de reflexão Exatamente. dentro de vários contextos da sua vida. É do dia a dia. É aula de É aula vida. de vida. É aula de Vida. vida. Pois é, e aí eu sei que muita gente vai começar realmente a trazer para seu aspecto da sua vida, do que tem feito, do que vai fazer. E se chegasse essa pergunta para mim hoje, o que é que eu fiz? Enfim, eu não quero saber no momento, tá? Fiquem para vocês. E aí eu não posso nem poupar vocês da pergunta derradeira. Sim. Existiu vida? Existe vida? Porque a discussão religiosa, o que cada um tem sua opinião, tem sua crença, é seu dogma, é assim, existe vida após a morte, mas a filosofia, o estoicista, tudo, ele não tem essa preocupação. A pergunta é, existiu vida antes da morte? Essa é que é a pergunta. Você está vivendo, Vida plena. vocês estão Vida vivendo. plena, porradão, disputada ou aparência? Entende? Numa sociedade hedonista, que é o prazer pelo prazer, egóica, em que as pessoas ficam cada vez mais boçais, Sim. cada vez mais ancoradas nos seus títulos, que no fundo não tem valor nenhum. Essa é a Aí grande ele falou de título, é só para encerrar. Uma Sim, é frase, isso que eu ia falar que eu vou lembrando agora. as minhas frases. Até uma frase que eu postei. Quem é você
para além das suas credenciais. Pronto, linda, fantástico, é exatamente. E aí também é uma Você reflexão reflete, profunda, quem é né? você para além das suas credenciais? Porque desculpinha não vai funcionar. Se prepare que ainda dá tempo. Pois é. Corra, se prepara não, corra adiante do seu lado Tirar- porque você não tirar a sabe. diferença, né? É, eu quero agradecer, né, a sua participação nesse episódio. Se a gente tivesse um episódio aqui de 2 horas, Ia ter assunto ia para ter 2 muito horas. Tem assunto. não é verdade? E eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir esses assuntos, precisam participar, mesmo que de forma online. Cada um do seu jeito, no seu tempo, da sua forma. E eu fico feliz em o senhor poder contribuir. Em nosso projeto, em nosso podcast, a gente fala realmente para que os nossos convidados chegam aqui e falem e que os nossos telespectadores, os nossos seguidores também compreendam e se colocam no seu lugar. Perfeito. Sabe? Então, eu quero te agradecer, professor Garrido, e já fazer outro convite para É ele isso que eu ia vir mais dizer, né? vezes, Para vir É, outras não, bota- vezes, pensar em bota outros tema, né? momentos, Isso, isso. isso. Aí as aulas de vida vai mudando. E assim, dentro do que você falou, fechando também, agradecendo a vocês, tem um provérbio oriental muito lindo, assim, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Né? Então, que isso possa, em algum momento, pessoas estarem no momento de ouvir isso e de tirar isso para a sua vida. Porque o nosso desafio é esse, viver com essência e viver com presença e dando sentido à nossa vida. Ela pode ser simples, mas ela não pode ser pequena. Afinal, a pergunta a gente ainda vai continuar agora passando para vocês que estão nos acompanhando, né, Adriana? Mas, professor Garrido, afinal, o que é que você tem feito com sua única vida? E assim nós encerramos esse nosso 8º episódio do podcast. A gente fala. Até a próxima, viu?